Familiares do suspeito de ataque no Colorado estão sob custódia do ICE. 3 pessoas sobrevivem à queda de um monomotor no mar da Flórida. Justiça brasileira bloqueia 23 milhões de reais de suspeitos envolvidos na fraude do INSS. E tem ainda as notícias internacionais. Boa noite. Familiares do suspeito de ataque terrorista no Colorado estão sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, o ICE. A esposa e filhos do homem de origem egípcia foram detidas pelo ICE nesta terça-feira. Segundo autoridades, os familiares do suspeito do ataque que feriu 6 pessoas no domingo enfrentarão um processo para remoção rápida dos Estados Unidos. A Suprema Corte da Flórida repreendeu um advogado de imigração de Orlando por má conduta profissional. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O advogado foi acusado de negligência em diversos casos. De acordo com a Suprema Corte da Flórida, David Stoller teria deixado de cumprir prazos, ignorando ordens judiciais e descumprindo regras locais. Uma das falhas levou ao arquivamento de um processo importante e na emissão de várias ordens contra ele. Como punição, o advogado de Orlando vai ter que fazer um curso de ética dentro de 6 meses, revisar os procedimentos do escritório e pagar mais de $2.300 em custos disciplinares. E atenção, motoristas que estacionam no centro de Orlando. A polícia encontrou cerca de 200 adesivos com QR Codes falsos em parquímetros na região central da cidade. Os golpistas colam esses adesivos por cima dos códigos originais, levando os usuários a sites fraudulentos que roubam dados pessoais e financeiros. Segundo a polícia, os verdadeiros têm fundo verde e são impressos diretamente no adesivo. Já os falsos possuem fundo branco e podem ser removidos facilmente. As autoridades recomendam que os motoristas evitem escanear códigos que pareçam suspeitos ou alterados e prefira utilizar os aplicativos oficiais ou outros métodos de pagamento seguros. Todos os parquímetros da região devem ser inspecionados nos próximos dias e os adesivos fraudulentos serão removidos. E uma menina de 13 anos foi resgatada pela polícia depois de ser atraída por 2 homens em uma rede social. Segundo as investigações, Marlon Alfaro Alvarez, de 28 anos, e Floyd Amaya Garvin, de 25, ofereceram dinheiro em troca de sexo. A dupla manteve a vítima trancada dentro do quarto de um hotel em Tampa. Mesmo em perigo, ela conseguiu enviar uma mensagem de voz para a irmã, que chamou a polícia. Agentes do condado de Hillsborough chegaram rápido ao local e prenderam os 2 homens. Um deles tentou fugir pela janela do banheiro, mas foi capturado. A polícia elogiou a coragem da vítima e disse que o caso é um alerta para os perigos nas redes sociais. E a massa de poeira do deserto do Saara, que está a caminho do estado, deve chegar na quinta-feira. O fenômeno natural, que acontece todos os anos, vai modificar o céu da Flórida nos próximos dias. De acordo com os meteorologistas, essa camada de ar do Saara, conhecida como sal, traz milhares de toneladas de poeira africana, transportadas pelos ventos atlânticos. A nuvem deve afetar especialmente a região entre Tampa e Orlando. E o resultado disso será um céu mais nebuloso durante o dia, mas com um nascer e um pôr do sol mais vibrantes, cheios de cores intensas como laranja e rosa. Embora bonito, há um alerta. A poeira pode afetar a qualidade do ar e causar desconforto para quem tem problemas respiratórios. Especialistas recomendam evitar exercícios ao ar livre e, se possível, manter ambientes fechados e filtrados. O fenômeno é comum entre maio e agosto e pode, inclusive, ajudar a reduzir a formação de furacões. A expectativa é que a poeira permaneça sobre a Flórida até o fim de semana. E uma forte tempestade de granizo surpreendeu os moradores de Tampa na segunda-feira. A chuva de granizo caiu em diversas áreas da cidade. Moradores registraram o fenômeno e relataram que as pedras eram do tamanho de uma moeda de 25 centavos.
Um alerta de tempestade severa foi emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia. A chuva veio acompanhada de ventos intensos que chegaram a mais de 90 km por hora em Tampa. De acordo com as autoridades, não houve relatos de danos significativos. As condições do tempo continuam monitoradas por conta da previsão de mais tempestades nos próximos dias. Sobreviventes da queda de uma aeronave de pequeno porte que caiu no mar foram resgatados com vida na costa da Flórida. O acidente aconteceu na noite de domingo, quando um monomotor caiu a 4 quilômetros distante da costa de Indian River Shores, na Flórida. Desde então, as autoridades foram alertadas e iniciaram uma operação conjunta de busca e resgate. Até que, horas depois, um helicóptero do gabinete do xerife detectou a presença de calor na água, permitindo que as equipes localizassem os 3 sobreviventes, entre eles o piloto. O comandante disse que sentia dores intensas nas costelas. Por isso, recebeu os primeiros socorros a bordo e foi transferido para uma embarcação da Guarda Costeira. Todos foram levados para avaliação médica. O estado de saúde deles não foi divulgado. Não há informações sobre a possível causa do acidente. A seguir, a prisão de um médico acusado de estupro e abuso infantil. O homem também é vereador. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a polícia do Mato Grosso encontrou roupas infantis e brinquedos sexuais na casa de um médico, que também é vereador do município de Canarana. Tiago Bittencourt, do PL, de 39 anos, foi preso no sábado. Durante a ação, uma grande quantidade de imagens de abuso sexual infantil também foi apreendida. A polícia acredita que parte do conteúdo foi produzido, armazenado e compartilhado pelo próprio médico. As investigações apontaram que Tiago usava a profissão para se aproximar das vítimas. Bittencourt também é suspeito de manter uma adolescente como escrava sexual. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso disse que uma sindicância foi instaurada para apurar o caso. Já a Câmara de Vereadores do município informou que vai aguardar o resultado da investigação para se posicionar. E a Justiça Federal em Brasília bloqueou mais de 23 milhões de bens de investigados na fraude do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, na segunda-feira. A ação é uma das 15 em que a Advocacia Geral da União, a AGU, pede bloqueio de 2,5 bilhões de reais. O valor é para garantir o ressarcimento das vítimas da fraude. De acordo com a AGU, o governo pretende indenizar todas as vítimas até o fim do ano.
Beneficiários vítimas da fraude agora podem fazer a contestação dos descontos também nas agências do Correio em todo o Brasil. O atendimento presencial começou na última sexta-feira. No primeiro dia, mais de 60 mil pessoas foram atendidas nas mais de 5 mil agências da estatal. Mais de 6 bilhões de reais foram descontados indevidamente de aposentados e pensionistas nos últimos 5 anos. E já são 8 o número de casos suspeitos de gripe aviária em Minas Gerais. A confirmação foi feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na segunda-feira. Os sintomas da doença foram registrados principalmente em galinhas criadas em domicílios. Em Santo Antônio do Monte, a suspeita é relacionada ao pombo. Segundo o Ministério da Agricultura, o vírus chegou ao país por meio de aves migratórias. O governo de Minas já ampliou o rastreamento e intensificou a fiscalização em áreas estratégicas para conter a proliferação da doença. Até agora, 24 países estabeleceram restrições à importação de carne de aves do Brasil, depois que um caso de gripe aviária foi detectado no Rio Grande do Sul. E uma aparição rara foi registrada em uma praia do litoral de São Paulo na última semana. Uma baleia azul, considerada ameaçada de extinção no Brasil, foi avistada pela primeira vez na região costeira de Ilhabela. O registro foi feito pela equipe do Projeto Viva Instituto Verde Azul, na região de Morrifos. O vídeo publicado nas redes sociais do Instituto explica que a espécie quase foi extinta por conta da caça predatória no século passado. Para a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a aparição da baleia azul é um evento raro e de grande importância para a conservação marinha. Considerada o maior animal do mundo, a baleia pode atingir 33 metros de comprimento e pesar até 150 mil quilos. E você já imaginou uma cascata congelada? Parece improvável, né? Mas o fenômeno raro acontece em uma cidade da Serra Catarinense, aqui no Brasil. Veja. O cenário lembra paisagens típicas do hemisfério norte, mas isso aqui é Brasil. A cascata que congela tem 13 metros e está localizada a poucos quilômetros do centro de Urupema, cidade na Serra Catarinense considerada a mais fria do país. Na última semana, por lá, os termômetros despencaram com a mínima de menos 1 grau Celsius. E não é para menos, já que a cidade fica a 1.300 metros de altitude. Tudo isso só contribui para o congelamento da cascata, que acaba virando uma espécie de escultura de gelo. O congelamento da cachoeira ocorre quando as temperaturas caem abaixo de zero por dias consecutivos. O fenômeno transforma a água em movimento em um verdadeiro mosaico de cristais. A paisagem deslumbrante atrai turistas e amantes de acontecimentos climáticos. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Dezenas de prisioneiros aproveitaram uma série de tremores de terra para escaparem da prisão no Paquistão. Mais de 200 prisioneiros fugiram na noite de segunda-feira no Paquistão. Autoridades locais disseram que eles aproveitaram a liberação das celas por conta de tremores de terra. Segundo uma autoridade local, essa foi uma das maiores fugas registradas no país. कल मैं अपने बेटे से मिलके गई हूँ यहाँ पे। अब रात पता चला न्यूज़ में कि मेरा बेटा मतलब यहाँ पे कैदी भागे हुए हैं। मैं इसलिए पूछने के लिए आई हूँ अगर मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है तो वो घर पे भी नहीं आया है ताकि मुझे पता चले यहाँ है या नहीं है। O ministro afirmou que cerca de 80 detentos já foram capturados e disse ainda que deixá-los sair das celas foi um erro das autoridades prisionais. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.